Evangelho, domingo da 11ª semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: O reino dos céus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda, noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo. Mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e, por fim, os grãos que enchem a espiga. Enquanto as espigas estão maduras, o homem então mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: Com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda que, ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender. E só lhes falava por meio de parábolas. Mas, quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Domingo da 11ª semana do tempo comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos leva ao 4º capítulo do Evangelho de São Marcos. E nos apresenta, em um só texto, as parábolas do Reino de Deus contadas por Nosso Senhor. O ensinamento a respeito do Reino de Deus do Evangelho de São Marcos. E esse conjunto de parábolas o Senhor conta na presença da multidão. Mas o texto, ao final, deixa claro que quando Jesus está a sós com seus discípulos, os ensina, os instrui. O que significa dizer que o ensinamento ele não se conclui com a parábola, mas existe um espaço a mais de intimidade na qual o Senhor procura instruir o coração de seus discípulos. O Senhor sempre tem o cuidado de levar ao conhecimento aqueles que Ele separou para si. Que bom lermos esse trecho no final do texto, porque ele nos assegura um testemunho a respeito do cuidado de Jesus para que os seus amigos compreendam de maneira mais profunda o anúncio da Boa Nova do Evangelho. Não que Jesus se contente que alguns não conheçam de maneira profunda, mas aqueles que deverão confirmar a fé dos cristãos, o Senhor lhes dá uma fração a mais, uma particular atenção para que isso seja transmitido. Porque aquilo que hoje o Senhor faz pelos apóstolos, por eles nos foi transmitido. Assim como o Senhor ensinou privilegiadamente, vamos dizer assim, né? Ou seja, em maneira e em tempo reservado aos apóstolos a respeito das parábolas, eles que instruíram e anunciaram a fé ao povo de Deus, transmitiram tudo aquilo que de Jesus receberam. Então, aquilo que o Senhor hoje está fazendo reservadamente aos discípulos, também foi disposto por cada um de nós. Desse modo, também foi por nós que ele se recolheu em intimidade com seus discípulos. Como é bom vermos o Senhor tomando conta da gente e tendo cuidado de preparar, educar e envolver outros corações
para que esse cuidado eficazmente aconteça e chegue até nós. Todo cuidado que você precisa, Deus tem a dispor por você. Muitas vezes, Ele está preparando as mãos que vão mais tarde se estender para cuidar de ti. Muitas vezes hoje Ele está preparando aqueles corações que mais tarde irão pregar a palavra de Deus para ti. Estão preparando aqueles corações que vão ser uma obra da sua misericórdia pela sua necessidade do perdão de Deus. O que significa que em todo minuto, em todo momento, em todo agir do Senhor, sempre Ele está pensando o meu bem, o seu bem, o meu crescimento na fé, o seu crescimento na fé. Ele está pensando que nós possamos, de fato, com o seu socorro, chegarmos à graça da santidade. Então, hoje, ao se reunir diante da multidão, Jesus compara o reino de Deus com alguém que espalha a semente na terra. Ele vai dormir e quando acorda, noite e dia, a semente vai germinando e crescendo. Ele não sabe como isso acontece, mas sabe que está acontecendo. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois a espiga e por fim os grãos que enchem a espiga. Então, veja, existe um processo em que os sinais vão surgindo. É um processo longo e precisa ter paciência, porque do aparecimento da folha até os grãos que enchem a espiga tem um bom tempo para passar. Existe uma realidade que ele não consegue de tudo compreender, mas ele aceita e com ela se aceita. O fato de que ele não consegue compreender, né, que escapa à sua compreensão. E 2, ele aceita a ponto de se alegrar, pois dia e noite ele vai recolhendo os sinais de que a terra está gerando seus frutos. Até o dia em que eles estão maduros, e aí chega o momento de fazer a colheita, de novamente, digamos assim, trabalhar dessa vez para cortar e recolher os frutos. O primeiro trabalho, poderíamos dizer, foi quando ele passou para lançar as sementes. Todo o restante do trabalho, aquele mais longo e mais árduo, a terra realizou, que foi receber a semente no seu íntimo, nutri-la, assisti-la para que ela pudesse germinar, ter as primeiras folhas, crescer, gerar as primeiras espigas, depois os frutos e, por fim, o trabalho de novo daquele que lançou, que agora é de recolher o que foi gerado. Então, é interessante ver que a maior porção do trabalho, ela acontece de maneira escondida, silenciosa. Acontece no íntimo do agir de Deus na imagem da terra. Mas o agricultor teve o zelo de tomar as sementes e de lançá-las sobre a terra. E a paciência de saber que a terra, no seu tempo, há de dar os sinais e, por fim, maturar o fruto. E aqui a gente está falando nessa imagem da obra do próprio Deus e como terra vai agindo no escondido, né, no silêncio do dia e da noite. Até o momento em que aquele que lançou a semente foi aprendendo a ver os sinais e acompanhá-los, até finalmente entender que era hora novamente de agir.
tudo se passa no agir do Senhor. Olha que delicado isso. Mas começa contando com as mãos do agricultor que lançou a semente e termina contando com a mão do agricultor que recolheu a semente. O Senhor quis que as mãos do agricultor estivessem ali para receber as sementes que ele iria lançar e depois para recolher as sementes, fruto desse trabalho, mas fruto, sobretudo, do grandíssimo, longuíssimo e pacientíssimo trabalho da terra, trabalho do próprio Deus, no escondido de cada uma daquelas sementes. Então, essa imagem a respeito do reino de Deus, ela por si traz para a gente uma grande consolação. Porque todos nós, de uma forma ou de outra, mais diretamente com o exercício pastoral, mais explicitamente com a ação missionária ou com a vida consagrada, ou menos diretamente, mas igualmente comprometido com a família, com os afazeres sociais, com a vida paroquial, somos chamados a participar, todos nós somos chamados a participar do anúncio do reino de Deus e ao mesmo tempo dessa realização. E às vezes nos angustiamos porque as coisas ou demoram ou parece que empacam, às vezes se desorientam. E aí, ouvir a palavra de hoje nos faz recordar que precisa de grande paciência. A imagem que o Senhor vai usar depois é do grão da mostarda. Mas eu estava me lembrando as plantinhas de tomate, que constantemente, na medida em que elas vão crescendo, o agricultor vai colocando as estacas e vai prendendo elas de maneira que elas cresçam na direção certa e do modo certo. E é necessária tanta paciência, ao mesmo tempo que é necessária essa docilidade, esse carinho e a expertise, a capacidade de saber ver a forma melhor de fazer ou aquela tela ou aquelas hastes para que a plantinha cresça de uma maneira adequada, a distância entre cada uma delas. E isso tudo nos remete a esse cuidado paciente, atento, a esse cuidado vigilante, mas ao mesmo tempo amoroso, até que finalmente os frutos sejam entregues. O Senhor, comparando com um grão de mostarda, fala a respeito de quão frondosa é essa árvore, mas ao mesmo tempo o quão discretamente ela se torna grandiosa. Da semente, a árvore que estende seus ramos para colher as aves do céu. Papa Bento XVI faz uma belíssima homilia falando da igreja como aquela que estende os seus ramos para que os homens de todas as tribos, raças e nações, como vai dizer o texto bíblico, venham encontrar nela refúgio. Venham encontrar nela o seu lugar. E, bom, essa imagem tem uma outra beleza particular, porque se trata de uma árvore robusta, que quando consolidada é uma alegria, pois dá frutos em continuação, em abundância. E nós esperamos isso quando estamos no trabalho de evangelização, quando estamos anunciando o reino de Deus. A nossa súplica é sempre para que seja robusto e para que os frutos sejam abundantes. E o Senhor assegura isso com a imagem a respeito do grão de mostarda. Mas é preciso que tenhamos não apenas paciência, mas esse maravilhamento do coração que confia em Deus, para ver o acontecimento do grãozinho até a árvore robusta com muitos frutos. É Deus quem vai conduzindo paulatinamente, é Ele que vai conduzindo amorosamente. Toma, Senhor, e cresce
tudo aquilo que lhe pertence, a fim de que nós possamos, na alegria, colher os frutos dos seus infinitos benefícios. Cuida, Senhor, daquilo que é teu e dai-nos a graça de contemplarmos com alegria as maravilhas da sua obra. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São José e da Beatíssima Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.